para a harmonização do nosso estudo, eu escolhi uma página do Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, também falando sobre a felicidade, para continuar nesse tema, que chama, a lição 65, que chama Cultiva a Paz. Tem uma citação de Lucas, no capítulo 10, o versículo 6. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no íntimo, cessando as vozes da inaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito ao vizinho, reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprovem a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas, comodistas à paz legítima, é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas não poderão, igualmente, viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina, inesgotável, da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de lhe se afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. E assim, agora, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde para a gente refletir sobre esse tema, felicidade. Que os nossos amigos espirituais nos acompanhem e nos preparem um momento, que possamos ter um estudo tranquilo e com muitas reflexões. Agradecemos a oportunidade de todo esclarecimento. Graças a Deus, que assim seja. Vamos lá. Então, quando eu vi lá a fala da Raquel, eu estava pensando já faz tempo em fazer esse estudo, já estava conversando com a Josi, mas aí o tema que eu estava falando com a Josi não estava batendo. Eu queria muito falar desse. Aí, quando eu ouvi a palavra dela, eu falei, vou falar. Não está pronto do jeito que eu queria fazer um estudo mesmo. Vou pôr todo mundo para me ajudar. Vou ler o texto e a gente conversa. E aí eu li o capítulo inteiro, resumi, né, no que eu vou ler para vocês, e eu fiz a minha conclusão primeiro. Então, eu vou ler a minha conclusão e depois eu vou ler o texto para a gente conversar, tá bom? Então, é assim, o capítulo chama o livro da Divaldo Franco, Joana de Ângeles Espírito, Encontro com a Paz e a Saúde. É esse livro aqui, não sei se vocês têm, se vocês conhecem. É muito legal, eu estou gostando muito dele. E o capítulo chama A Conquista da Felicidade. O ser humano, ele almeja encontrar a tal felicidade, e aí você vê falado em muitas músicas, nos poemas, e eles relatam esse desejo. E em tempos tão sombrios como estes que a humanidade passa, onde é evidenciado o tempo todo as dores e as dificuldades humanas, sentir-se feliz é quase um pecado.
Mas o que veremos no texto a seguir é justamente o contrário. Essa construção de formas de pensar, agir e sentir vão fazer toda a diferença na vida de cada indivíduo. Faz-se urgente perceber a importância de se descobrir feliz. Ao longo do texto, perceberemos como Joana nos traz a realidade e pede para fixarmos os nossos pés no chão e tomarmos consciência da nossa realidade e da nossa responsabilidade com o ser e com o estar. Eu convido vocês a essa viagem, uma felicidade. Agora eu vou começar o texto, aí depois que eu terminar a gente conversa. O ser humano é fadado à felicidade, que constitui um grande desafio. Para lográ-la, deve investir todos os valores que lhe encontre ao alcance. Felicidade, porém, não é algo diferente de infelicidade. Ninguém deve considerar a felicidade como um estado de plenitude, de ausência de ação, mediante ao qual o nada fazer geraria contentamento ou despreocupação. Essa inércia, se viesse a ocorrer, levaria o indivíduo ao tédio dourado, em que a ociosidade conspiraria contra a harmonia emocional. É impossível uma existência feliz, distante do trabalho, da solidariedade e das ações de engrandecimento moral do self, o eu profundo, bem como dos indivíduos com os quais se é colocado para conviver. A ingenuidade psicológica estabeleceu que a felicidade existe onde se encontra o prazer e a comodidade, a fortuna e o repouso, em violenta agressão à vida, que se desenvolve em ações incessantes, formadoras de abençoados recursos para a sustentação do corpo e o equilíbrio da mente. Essa visão tem sido responsável por muita infelicidade injustificada, que mais decorre da ótica defeituosa do que de quem observa os poderosos e, sem os conhecer, conclui que são felizes, quando apenas encontram-se assoberbados de coisas, preocupações, atitudes e solidão. A busca, pois, da felicidade é essencial para ser experimentada desde o momento em que se inseta. Não será o conseguir que o instalará na mente e no comportamento, porém o empreendimento em si mesmo, de lográ-la, que faculta por antecipação a satisfação de bem-estar. Muito distante da posse de tesouros que embelezam a vida, mas não preenche os vazios existenciais. A felicidade apresenta-se como realização interior e esforço pelo seu prosseguir. Nos relacionamentos fraternais e nas atividades altruísticas, apresentam-se os fatores para a existência tranquila, que também não significa falta de preocupação ou responsabilidade. Trata-se realmente do esforço para agir-se sem estresse, sem ansiedade desgastante, sem angústia dissolvente. Onde todos trabalham e contentam-se com o quanto ganham, mais facilmente se realizam, mesmo que os frutos do esforço não sejam em forma de grandes estipêndios. Sabendo como administrar os recursos que amelham através do esforço pessoal, os indivíduos aspiram a menos e alegram-se com as menores quantidades de quinquilharias e exibicionismos de poder e de fortuna, que provocam inveja e raiva. Muitos complexos de inferioridade defluem da mágoa de não se estar nas mesmas condições de outros que são tidos como privilegiados, somente porque se encontram no topo, passeiam na futilidade e parecem não enfrentar nenhuma forma de preocupação, quais se fossem deuses recém-descidos do Olimpo em vista triunfal entre os seres humanos. Bem atual a leitura da Joana, né?
Trata-se de ilusão, essa torpe visão da realidade. Pessoa alguma na Terra existe que esteja isenta dos processos fisiológicos de desgaste, de envelhecimento, de enfermidade e de morte. E, portanto, igual a todas as outras, por outro lado, os tormentos íntimos nem sempre se refletem na face, na aparência bem maquiada, permanecendo como roedores inclementes até chegar aos resultados quase sempre funestos da presença infeliz. Desse modo, a busca da felicidade deve caracterizar-se pelo conhecimento de si mesmo em relação aos demais indivíduos, pela conscientização das próprias aspirações, pelos objetivos que sejam colocados como fundamentais para a vida. Não existe, portanto, uma fórmula mágica para a felicidade, nenhuma receita misteriosa ou um mapa desconhecido para alcançá-la. A felicidade é peregrina que viaja de uma para outra, ambição sempre risonha, aparentemente difícil de ser retida, mas de fácil conquista quando se ama e não se espera receber a retribuição. Então, ela vai construindo para a gente o caminho da felicidade. Os psicólogos clínicos têm se voltado nos últimos tempos para o estudo da raiva, da inveja, da insatisfação, procurando entender-lhes os conteúdos perturbadores. Por outro lado, os neurocientistas vêm se preocupando cada vez mais em detectar no cérebro os hormônios desencadeadores da alegria, da felicidade e assim como da mágoa e da depressão. Tem se visto muitas pessoas falarem e estudarem sobre isso. Lentamente vão surgindo a compreensão e a decodificação dos elementos que respondem pelos sentimentos nos processos bioquímicos da organização cerebral, altamente responsáveis pelos comportamentos e pelas emoções. Façamos uma distinção entre sentimentos, que são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente, enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória, que se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face, de sorrir. A emoção produz o sentimento, que passa a ser o júbilo ou o constrangimento, a expectativa e a frustração. Por isso a importância da gente conhecer as nossas emoções e diferenciar dos sentimentos, que a gente mistura emoção com sentimento. Desse modo, as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Para que se apresente a felicidade, assim como outros sentimentos, torna-se necessário que o cérebro seja convidado a traduzir os sinais que recebe do corpo, logo transformando-os. Em decorrência, a mente não está localizada apenas no cérebro, mas se expande para todo o organismo. Nada obstante, por mais que se procure encontrar respostas próprias para as emoções e os sentimentos na organização fisiológica, enquanto não se remonte ao espírito como ser independente da matéria, sempre se apresentarão interrogações complexas em torno da personalidade e da estrutura psíquica, emocional e física do ser humano. A felicidade, desse modo, não, a felicidade é o sentimento agradável que resulta das emoções saudáveis, aquelas que acalmam e enriquecem de júbilo, eliminando as sensações perturbadoras. Pode-se desse modo experimentar a felicidade mesmo em estados orgânicos deteriorados, em face de compreensão da ocorrência e de sua aceitação, e que é uma espécie de entendimento pela razão, que é você saber o bem sofrer, né?
Quando a atitude é consciente e positiva, objetivando o bem-estar, experiencia-se um momento de felicidade, que se prolonga enquanto permanece a emoção. Muitas vezes, o indivíduo desestruturado considera-se infeliz, porque os sentimentos estão confusos, resultado de raivas, de constrangimentos e de insucessos. Nada obstante, não se trata de infelicidade, mas de situação na qual se apresentam processos negativos e perturbadores que podem ser revertidos logo que haja calma e compreensão do incidente desagradável que deu lugar ao aborrecimento, assim como o êxito, que a gente geralmente pega uma situação ruim e engloba na nossa vida e a gente só vê essa situação ruim e fala que a nossa vida é infeliz. E os pequenos momentos bons não são contados, então a gente não percebe. É até uma frase que às vezes você pode ter visto em alguns muros por aí que fala assim: se pá, você é feliz e nem sabe. Porque a gente não registra os pequenos momentinhos felizes, fica esperando aquela coisa glamurosa que a gente vê na televisão, nas redes sociais e na vida do outro. Essas expressões transitórias dos sentimentos, que se apresentam ambivalentes, podem ser modificadas através de atitudes positivas e confiantes nos potenciais íntimos, portadores de resistências morais e de significados dignificantes. Graças a esse mecanismo, são arquivadas as nossas preferências e satisfações, alegrias e afeições, tanto quanto os nossos desgostos e ansiedades, mal-estares e animosidades, que se transformam em sentimentos de uma ordem ou de outra. O cultivo da felicidade contribui para a longevidade humana, a saúde e a realização nobilitante. A felicidade, desse modo, pode ser adquirida e preservada. Mas para isso acontecer, você precisa não deixar isso transformar em alguma coisa ruim, né? Senão, se você não tiver a gratidão pela vida. Pode-se aprender a ser feliz como se consegue adquirir experiência e conhecimento em torno das atividades humanas. A felicidade sempre gera o sol da alegria, onde se instala, mantendo juventude e ampliando as possibilidades de autorrealização, como ênfase no progresso moral e espiritual do ser humano. Deve-se, pois, aprender a ser feliz, selecionando os sentimentos altruístas e positivos daqueles outros pessimistas e negativos. Trata-se de uma realização interior que independe de outrem. Quase sempre se pensa que determinadas companhias e afetos propiciam felicidade, passando-se a depender de outrem. Quando isso ocorre, porque o outro também guarda encontrar essa guarida para a sua insegurança. Une-se ou aproximam-se dois infelizes, buscando sustentação, um na limitada capacidade do outro. Então, a felicidade independe de outras pessoas. Ela é sendo uma construção própria e intransferível. E a gente tem mania de jogar a felicidade na responsabilidade das outras pessoas, principalmente da nossa família. A felicidade constituiu-se de sabedoria, da sabedoria de poder se administrar as ocorrências do cotidiano, retirando das situações mais difíceis a cota edificante e produtora da harmonia, considerando-se como propostas educativas e apresentando oportuno para os futuros embates. Ser feliz é uma meta da existência e lográ-la é o desafio psicológico aguardando o amadurecimento do ser humano. O conceito de uma felicidade estática é um equívoco do sentimento, porquanto o processo da evolução é inastancável e as variações de amadurecimento psicológico são contínuas, graças a Deus, né? Em face das experiências que são armazenadas no trânsito existencial. Em cada faixa biológica da vida, em decorrência do desenvolvimento orgânico e intelectual, os conceitos se alternam
e tudo quanto em uma fase é significativo e relevante, portador de grande expressão, logo depois cede lugar a novas aspirações e conceitos mais profundos, aí mostrando a nossa evolução, a nossa mudança, né? Assim ocorre também em relação à felicidade, e de acordo com a faixa etária e com as conquistas morais, espirituais do ser humano, passa a adquirir significado diferente, que é o que a gente sempre fala, que uma criança, você deu um sorvete para ela, levou no parquinho, fez aqui, é a maior felicidade do mundo, né? O adolescente sair com os amigos, e assim sucessivamente, cada fase da vida tem uma felicidade. A felicidade é conseguida quando cada qual se torna administrador da própria existência, podendo estabelecer os métodos de conduta saudável e segui-los, edificando-se e realizando outras vidas. Eu acho que isso aqui é muito importante, porque nos outros estudos que a gente vem tido na semana que eu participei, que foi os evangelhos, a gente falou muito disso, da responsabilidade, né? Da gente puxar para a gente. Não só para a gente ser feliz, mas quando a gente erra também, dos nossos defeitos, das coisas que a gente não faz. Puxar para a gente a responsabilidade é dar autonomia, é você ser dono da sua história. Tanto se ela deu certo, como se ela deu errado, é a história dela. Então, só fazendo um parênteses aqui, por sinal, hoje eu tive essa conversa, eu fui pedalar com a minha irmã, e no pedal ela contou uma experiência que ela teve que na hora me bateu. Ela estava pedalando e viu um senhor no meio na mureta da praia, tirou o fogareiro, tirou uma panela, pegou um pouco de água e um pouco de papelão e começou a picar. Tipo, parecia que ele ia fazer uma sopa de papelão. E ela, chocada, ficou com o coração partido, estava acabando de tomar uma água de coco, aí ela tinha R$ 15 do troco. Aí ela pegou e foi lá falar com ele. Foi lá e deu. Não, foi lá falar que ia dar, né? Só que na hora que ela foi para dar, ele falou assim: eu te pedi alguma coisa? Eu falei para você que eu quero alguma coisa? Ela falou: não, mas é que eu estou vendo o senhor fazendo isso. Talvez o senhor esteja com fome. Aí ele falou assim: eu sou responsável por aquilo que eu vou me prover, eu vou comer aquilo que eu produzi. Se eu produzir só isso, é isso que eu vou comer. Ela ficou desesperada e aí foi embora e ficou triste. E aí ela ficou nessa dúvida, se isso era uma grande humildade ou um grande orgulho. Não estou nem entrando nesse mérito da questão, porque também eu não saberia dizer, mas o que eu achei, para mim, que pegou da frase dele foi ele falar que ele é responsável pelas atitudes dele. Então, se ele trabalhar e tiver dinheiro, ele vai ter a comida. Se ele não trabalhar e não tiver comida, é aquilo que ele vai ter. Porque ele não vai. Se ele achar que precisa pedir, ele vai pedir. Então, é isso que me chamou mais atenção, porque geralmente a gente não faz isso. A gente geralmente delega todas as nossas coisas, boas e ruins, a gente sempre delega. E ele, no caso, ali não estava delegando. Estava na dele, é o que ele tinha e é isso que ele ia fazer. Então, me chamou muita atenção quando eu li essa parte aqui. Casou, parece que ela me contou lá para eu ler aqui para eu contar para vocês. E aí, continuando. Quando a solidariedade é cultivada, proporciona ampliação da capacidade de conviver com as diferentes condutas, sem prejuízo para a harmonia do grupo, compreendendo-se que cada indivíduo traz conflitos graves, expressos ou disfarçados, à semelhança daqueles que são do self do eu profundo, né? Essa sombra se dilui, cedendo lugar à claridade da alegria de viver e da esperança de ser-se feliz. A ausência de controle sobre o próprio destino, a incerteza em torno do futuro, a insegurança do comportamento constitui processos geradores de infelicidade, conhecimento de impossibilidade de conseguir-se realizações prazenteiras, objetivos libertadores. A mente, sempre ela, é convidada ao equilíbrio, à fixação de pensamentos edificantes, reservando-se a irrestrita confiança em Deus, o Pai afável de todas as criaturas. Uma conduta religiosa
destituída de qualquer tipo de fanatismo e de exclusivismo, é fator de segurança para o encontro com a felicidade, mesmo que sob injunções difíceis que se tornam suportadas com resignação dinâmica e coragem para superá-las. Nunca será demais repetir-se que o espírito elabora o seu destino, sendo o semeador e o colhedor de tudo quanto realize. A vida física é efêmera duração, sendo uma escolaridade para ser alcançada a plenitude espiritual em definitivo após o trânsito carnal. A felicidade advém do autoconhecimento, da identificação do self com o ego e que se adapta a imposições superiores, passando a vivenciar as emoções e os sentimentos de beleza, de harmonia e de tranquilidade. Ninguém vive sem as emoções negativas, em razão dos embates, das heranças ancestrais, dos arquétipos que permanecem no âmago de todos. Todavia, trabalhar para convertê-las em edificantes e positivas é dever a que todos estão convidados de modo a diluí-las como um sol benfazejo, desfazendo a névoa que obscurece a paisagem. Por meio de exercícios mentais e físicos, torna-se possível viver em alegria e bem-estar, desfrutando-se de prazeres e conseguindo-se a felicidade. À medida que se liberta das injunções perversas, do estresse, das aspirações ambíguas e dos sentimentos de insatisfação e intolerância. É indispensável, portanto, um treinamento de controle dos sentimentos controvertidos, gerador de hábitos agradáveis e apaziguamento interior das ambições destituídas de sentido psicológico superior. O ser humano está fadado à felicidade, sem dúvida, avançando no rumo da autorrealização mediante prazeres e satisfações que complementam a existência. E aí, para fechar o capítulo, a Joana faz duas reflexões para a gente. Uma está no Evangelho, mas ela citou aqui João 17:36, que é: meu reino não é deste mundo. E também o Livro dos Espíritos, a questão 917, onde ela pôs o trechinho que é o que é mais importante para a nossa reflexão, que é: o homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que o trabalha incessantemente para melhorar sua posição na Terra, que pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, os ciúmes, que a cada momento magoam, a que perturbam todas as relações sociais, provocam as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que um amigo se faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria insegurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Questão 917. Então, meus amigos, foi tudo isso que eu achei interessante, que eu destaquei nesse capítulo da Joana, que eu acho que a gente já tem bastante material para a gente conversar. E eu conto com vocês agora para me ajudar a pôr essas ideias todas, concatenar todas elas, né? Depois de tudo isso lido. Devolvo a palavra para vocês e vamos conversar.
O vídeo entrar agora ou depois, Tati? Não, é só no final, antes da prece, para fechar. Acho que é... Tá jóia. Tá... Cláudia, você quer falar? Tô com a câmera fechada, quer ir volta. Quero. Boa tarde a todos, que eu não tinha visto antes. Eu anotei aqui o interessante, que assim, eu nunca parei para pensar, e eu queria... que eu gosto sempre de alguns exemplos, né, para entender. Emoção diferente de sentimento. E aí eu parei foi lá no início, né? E aí eu fiquei tentando sempre vir com os exemplos, e aí eu queria ouvir mais de vocês para que eu possa aprender isso aqui, porque eu fico confusa. Hora que eu estava pensando, falei, será que isso é uma emoção ou é um sentimento? É isso. Legal, Cláudia. Eu estou estudando bastante sobre isso com o Haroldo Dutra lá no Equilíbrio das Emoções. E aí ele explica sobre isso, mas eu estou procurando aqui para poder te explicar. Se alguém souber e quiser falar na minha frente, pode falar. Deixa eu só uma partezinha aí, dentro dessa colocação da Cláudia, e depois o complemento da Tati. Tá baixo, Lu, a gente não está te escutando. Ninguém? Posso falar? Melhorou? Alguém quer falar aí? O Luciano estava falando já, só que a gente não está escutando ele. Desculpe, gente, é que o microfone tava no pescoço. Tá. Agora, a falha foi minha agora, que eu tirei daqui. Cláudio, é interessante a sua pergunta pelo seguinte, a gente pode até fazer um alinhamento íntimo com os chakras. Exatamente essa diferenciação que existe entre emoção e sentimento. O terceiro chakra, de baixo para cima, não é, Tati? É a câmara da compensação das emoções. O quarto chakra, de baixo para cima, que está ligado à glândula timo, que é responsável pelo sistema imunológico, é o chakra dos sentimentos. E esse chakra ele tem dupla função. Primeiro que ele, além de ele nutrir e estimular os sentimentos mais elevados, ele também é o mesmo chakra que corresponde ao amor. É uma glândula pequenininha, do tamanho de um feijão, que fica escondidinho atrás do coração. Então, quando se fala em emoções, o que é mais superlativo, o que é mais voltado para a terra, o que é mais, para não dizer grosseiro, são as emoções. Aquelas emoções, entre as mais sutis, elas se transformam em sentimentos. E os sentimentos são as emoções mais elevadas, mais nobres, mais sutilizadas. Então, só para fazer um alinhamento com os chakras, tá? O terceiro chakra de baixo para cima, que significa a câmara que compensa as emoções. E o quarto chakra, de baixo para cima, a terceira, inclusive, tem a cor amarela, o terceiro chakra, e o quarto chakra, a cor é verde, o verde esmeralda, como também pode ser um rosa. Isso vem lá da Índia, sistema hindu, que decodificou o sistema dos chakras, que está ligado diretamente também ao nosso perispírito. Então, a câmara que condensa as emoções é o terceiro chakra amarelo. E o chakra correspondente aos sentimentos, porque isso também está no coração, é o quarto chakra, que tem a cor de um verde assim, fechado, quase esmeralda. E o rosa, que representa a cor do amor universal. Certo? Um exemplo de emoções, tá bom? As emoções primárias são alegria e tristeza, antecipação e surpresa, medo e confiança, raiva e empatia, repulsa e atração, socialização e reconhecimento. E que, por sua vez, por exemplo, a alegria ela pode gerar o amor, que aí o amor é que é o sentimento. A raiva vai gerar o ódio, na realidade, é o que é o sentimento. A raiva é aquele estímulo que aí você... Agora, são coisas de difíceis explicações, Cláudia, de exemplificar, porque elas são estreitamente ligadas. Não é daqui para aqui é uma coisa, daqui para lá. Elas quase que se
se misturam, elas se relacionam com uma forma muito aproximada. O Eunato tinha pedido a Posso palavra. tentar dar uma ajuda aí? Ou Ótimo. eu ajudo, eu complico de ver, né? Vamos ver se a gente consegue definir as coisas em duas caixinhas, Cláudia, para ver se a gente consegue entender. Preste atenção. Tudo aquilo que se envolve diretamente com uma explosão orgânica, eu posso colocar como uma emoção. Uma alegria, né? Uma raiva, uma coisa muito momentânea. Eu posso dizer que é uma emoção, né? Agora, tudo aquilo que demora, vai ruminando, vai demorando no teu coração, na tua cabeça, vai se transformando aquela emoção num sentimento de ódio, de mágoa, ou de amor, de ternura. Então, são coisas, como a Raquel falou, uma está cadenciada na outra, só que uma você vive naquele momento, naquele instante, né? A emoção de rever uma pessoa que há muito tempo eu não vi. Eu estou alegre, meu coração está palpitando, eu estou ali no momento emotivo, né? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Não é isso? A música do Roberto Nunes fala, naquele momento, ele está naquele momento vendo aquelas emoções. Quando ele volta para o palco, vai para a casa dele, aí ele vai pegar aquelas emoções e vai ou sublimá-las, né? Ou colocá-las, não sublimar, denegrir aquelas emoções, né? Para virar o quê? Sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de gratidão, de ternura, de benevolência. Aí eu vou transformar tudo aquilo, né? A emoção é naquele momento. O que daquilo ali gerar serão sentimentos, ou bons ou maus. Quem vai me dar isso sou eu. Eu posso até viver uma emoção negativa, um medo, uma raiva passageira, mas depois eu vou ponderar em casa, vou analisar, vou perdoar, vou entender, e aquilo ali vai passar e vou dar um sentimento nobre para aquela emoção negativa, né? Quem vai definir isso sou eu. E tudo isso faz parte, aí voltando com o assunto, do conceito de felicidade, né? Como a Joana muito ponderou, e a Tati, no início do resumo dela, conseguiu captar. O que é a felicidade? Né? Não está em conquistar algo, porque conquistar algo é uma emoção, né? Se eu me alimentar constantemente de emoções para fundamentar um sentimento que é perene, que é felicidade, eu não estou sendo feliz. Aí eu estou sendo uma ilusão. É a emoção de comprar um carro novo, é a emoção de comer alguma coisa, né, que me dá prazer, é a emoção de um sexo, é a emoção de estar com a pessoa do lado o tempo todo, aquela pessoa especificamente, porque eu estou vidrado naquela pessoa, eu estou pegando as sensações emotivas minhas, né, e estou dando qualidades de felicidade àquilo ali. E não é isso. A felicidade é os sentimentos nobres que você vai fazer das emoções que você teve, porque eles são perenes. E a consciência tranquila do dever cumprido, de dar bom andado, né? De dar bom caminho àqueles sentimentos. Então, é por isso que às vezes eu não consegui entender. Estou falando muito, pessoal. É por isso que eu não consegui entender da felicidade do Cristo. Porque, olha só, o Cristo era extremamente feliz. Mesmo sendo chicoteado, ele era feliz. Porque ele estava consciente de tudo fez. Porque ele jamais poderia colocar a felicidade dele, né, numa ação de um daquele ali que o apedrejou. Não. Ele estava feliz porque ele fez conscientemente tudo aquilo que lhe cabia fazer diante do Pai. Ele podia estar com dores, ele podia estar chateado com os caminhos que cada um daqueles seus irmãos, né, aqueles espíritos iriam dar na vida deles, mas ele não estará infeliz pelas nossas escolhas, porque aí ele estaria colocando a felicidade dele nas escolhas do outro. E não é assim.
Enfim, eu já falei demais, deixa a roda girar, depois eu volto a falar novamente. Não, ajudou bastante, é isso mesmo, é isso mesmo. E é interessante que a linha de raciocínio estava bem próxima, porque quando você falou que a emoção é a explosão orgânica, e o sentimento pode ser conceituado, depois da sua fala, como o resultado daquela explosão. Isso mesmo, Raquel, por aí. Quem quer falar mais? E só para completar, e continuando esse raciocínio, se continuar esse sentimento perdurando, vira estado de humor. E... Ah, sim. Eu gostaria de mostrar para vocês uma pessoa que está aqui, que chegou ainda há pouco. Dona Marisa conhece, Tati conhece, Raquel, Zé Luiz. Coloca o microfone próximo da boca, meu querido. Pendura o microfone no óculos. Tá bom, assim? Posso falar assim agora? Ó, vou apresentar agora a você uma pessoa que veio fazer uma visitinha. Agora está soprado, afasta um pouco. Vocês lembram? Sabe quem é? Cissa! Tudo bem, beleza. Veio tomar um cafezinho, rompeu tudo. Então, você teve uma emoção agora, Luciano. Eu tive felicidade, né? Ele teve emoção e a gente ficou feliz, né? Sentimento, né? A emoção foi no início, que transformou em sentimento. Sentimento bom. E agora, quem mais quer falar? Cláudia quer falar. Ô, Tati, A Cláudia esclareceu, a Cláudia, ela que gerou esse questionamento, precisa saber dela se entendeu, Cláudia? Entendi. E é porque eu sou muito visual, então eu tenho que ir escrevendo aqui para ir pontuando, né? Entendi. Agora eu não entendi o que a Tati falou agora no final. Que o sentimento gera estado de humor, mas não entendi. Por exemplo, se você ficar muito tempo triste, aí vem a depressão. É como se o estado de humor fosse o somatório do seu sentimento. Se você está bem alegre o tempo inteiro, na alegria não, porque a alegria é a sensação, mas se você está feliz, buscando... Porque a felicidade é uma decisão também. Joana, em algum momento, eu não lembro em qual livro, ela diz que a felicidade é uma decisão sua, você gerar sentimentos positivos em relação... O Eunápio começou a dar o exemplo sobre o medo. Na hora é um impacto, a reação é física, acelera batimentos cardíacos, você fica suado ou esfria ou qualquer coisa assim. Mas, quando passa aquela emoção, você pode transformar aquele momento, aquela explosão momentânea, num aprendizado, num sentimento que é positivo. Se você tem esse hábito que vai construindo, isso é um estado de humor seu. Você transforma isso, você é a manutenção, é como se fosse a... Eu acredito que a palavra seja manutenção mesmo. Você é o somatório, né, Raquel? É o somatório de sentimentos bons e mantido, que te dá um ânimo, que te dá um quadro geral de uma pessoa agradável, de um bom humor, uma pessoa aprazível, né? A si própria e aos outros. Isso, isso mesmo. É um combustível, né? O combustível. Não é isso, é uma aparência. A pessoa tem uma aparência de ser uma pessoa boa, ela é uma pessoa que tem um humor bom, né? Porque ela junta sentimentos bons,
daqueles estados de emoções. Então, ela consegue, né, ter uma vibração, digamos assim, boa. Não uma pessoa depressiva, não uma pessoa chateada, não uma pessoa amargurada. Né? E também a repetição dessa emoção e desse sentimento. Isso a pessoa, mesmo. Ela antecipa. De tanto antecipar, ela fica ansiosa, fica com ansiedade. Esse somatório, essa construção que solidifica, dá essa base de estímulos otimistas para si, para o outro. Não significa que você também não tenha emoções de tristeza, de emoções de medo, mas você reverte aquilo, você muda aquele foco com mais rapidez. Então, é a sua permanência. A mesma coisa de pessoas que têm um humor um pouco... que não tem muito humor. Já viu aquela pessoa que a gente faz palhaçada? Eu mesmo faço minhas palhaçadas para algumas pessoas que eu conheço, né? Aí a pessoa chega para mim e fala, que riso mais besta, rapaz. Não ri, estrupício. É porque a pessoa ela é tão amarga, é tão complicada, que pode ser qualquer pessoa ali do lado dela que ela não ri. Porque acumula experiências negativas pela escolha dela. É a mesma coisa. A Raquel falou do medo. Ora, meu Deus do céu, se não fosse o medo, né, o ser humano nem vivia. Ele precisa do medo para poder pensar, analisar, parar, mas ele não pode ficar refém do medo. Ele tem que usar o medo como um dos artifícios para ele organizar o pensamento dele, e enfrentando e organizando aqueles medos. É mais ou menos isso. Certo, Cláudia? Agora acho que é o Dalto que quer falar. Pro seu Dalto, tá? Que ele está na fila. Não, já falaram tudo já aí. Né? Já fala mais, seu Dalto. Fala mais, seu Dalto. Você sempre enriquece a gente. Vamos pegar um pequeno viés aí para as pessoas que têm confusões, né, e emoções e perde o controle muitas das vezes com as emoções. Eu sou uma dessas pessoas que eu tenho alguns sentimentos em mim que, quando eles aparecem através de uma atitude normal, eu me emociono muito. Então, são sentimentos que a gente cultiva que nos causam grandes emoções quando você vivencia alguma coisa relativa àquele sentimento. Né? Então, eu vejo também essa parte do nosso emocional, isso que o nosso irmão Luciano falou, esse meu querido amigo, ele tem uma sabedoria muito grande nisso. Alguns sentimentos parece que estão guardados dentro de mim, que quando essa explosão física, quando acontece um fato, um ato daquela natureza, me causa uma grande emoção. Eu já sei que vou me emocionar. Muitas das vezes, olha, eu nem vou porque eu vou chorar. Né? Um filme triste ou alguma coisa que está nos meus sentimentos. Então, eu acredito, né? Eu penso assim, talvez seja uma coisa muito pessoal, nós temos que trabalhar os nossos sentimentos para dar equilíbrio às nossas emoções. Não sei se ajudou, mas está aí. Isso aí também, certíssimo, Dalton. Certíssimo, certíssimo, porque eu estava aqui até escrevendo para não esquecer. A emoção e o sentimento, eles são tão interligados, tão ali unidos, que ao mesmo tempo que a emoção, que é essa explosão orgânica, ela gera um sentimento, o sentimento por si também gera emoções. Então, eu sou uma pessoa que tenho já uma capacidade de amar, por exemplo. Então, a minha emoção de alegria diante das coisas, ela vem com mais facilidade. É como se fosse a retroalimentação. Da mesma forma que a emoção me leva à construção do sentimento, o sentimento gera emoções também. Perfeito, Raquel. Se você cultiva o ódio, qualquer atitude que te contraria, a tua emoção te leva a uma ação de acordo com o seu sentimento. Se você ama, está dinamizando sempre, né, esse pensamento, esse sentimento de amor,
Quando você vê uma pessoa mais carente, enfim, uma criança em desalinho, alguma coisa dessa ordem, uma saúde debilitada de alguém, os teus sentimentos de caridade ativam esse chakra onde está guardado, ou onde equilibra, ou aonde mexe com as suas emoções, onde está guardado isso tudo aí, e ela explode no físico, não tem jeito. Comigo funciona mais ou menos assim. Muito bem, Dalton. Contigo, Isso mesmo. tá? Por isso, Tá perfeito? por isso que é muito importante nós sabermos equilibrarmos nossas Isso. emoções, a nossa Perfeito. visão de fato. Por exemplo, um exemplo muito típico. A gente está agora no processo de pandemia, né? As emoções na flor da pele, de se cuidar, né? De ver pessoas acamadas o dia de... Tá, beleza. Não li, não, mas li. Depois a gente fica vendo na televisão essas coisas e salta aos olhos da gente. Precisamos controlar as nossas emoções para dar melhores sentimentos e não vibrarmos, né, naquelas vibrações mais baixas para, quem sabe, poder pegar ou o vírus da Covid ou outra doença qualquer. Né? Porque, como fala muito bem Divaldo, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, existem muito mais doentes do que doença, né? E são pessoas doentes que pegam doenças, e isso é interessante. Então, se nós dermos bons caminhos, digamos assim, boas direções às nossas emoções, com bons sentimentos, a gente consegue entender tudo. E não... É por isso que eu não sei onde eu conversei isso, não sei se foi aqui ou no outro grupo, nem me lembro, porque é tanta coisa que a gente fala, para nós termos cuidado com palavras, com pensamentos sobre algumas posições. Né? Perfeito. Porque a gente não consegue diferenciar uma coisa da outra, porque estamos aprendendo. Né? Perfeito. Os nossos... os seres em evolução do mundo astral inferior são seres em evolução do mundo astral inferior, ponto. Se eu for dizer que são irmãozinhos, pobrezinhos, amiguinhos, eu já estou jogando uma emoção naquela palavra que eu ainda não sei discernir, porque eu estou aprendendo, já vou envolver aquilo com um sentimento de pena, um sentimento de coitadinho, e eles que adoram isso já vão pegar o gancho emotivo, o gancho da energia, e vão estar lá, e eu, com um sentimento que eu não sei discernir, porque eu usei uma palavra que eu ainda não sei diferenciar, pronto, esculambei o meio de campo todinho. Né? Então, por isso que é importante nós impregnarmos de palavras as emoções para darmos bons sentimentos na construção da nossa individualidade integral, porque senão a gente fica rodopiando, não sai do lugar. Ótimo. Eu vou gastar 1 minuto, posso? Gastar 2 minutos? Não, pode gastar 5. Existe uma vertente religiosa, que é mais ou menos espírita como nós, porém, sai do ar. Sai do ar. Não, estamos te ouvindo, pode falar, Tadeu. Existe uma vertente religiosa aí, eles têm um maior cuidado com a palavra. Se é beber, não fala eu tomei, enfim, essas coisas assim que a gente... Às vezes eu acho até que é meio caduca a coisa, mas não, eles têm razão. A emoção que você impregna nas palavras é isso aí que o Leonardo está dizendo. Então, tem uma religião aí, uma fatia nossa do espiritismo aí, que não é kardecista, uma outra coisa, eles têm muito cuidado com a palavra, eles primam pela palavra. Né? E a gente precisa ter esse cuidado realmente. Né? Carregar as palavras com determinada emoção, uma palavra que é contrário, muitas das vezes, a gente utiliza, ela já está impregnada pelo dito popular, pelo uso dela comum nos ambientes que o pessoal convive e usam essas palavras normalmente para a gente ter cuidado com isso. É necessário ter cuidado. É isso. É por aí. Gente, sobre isso que o Leonardo falou, se eu não me engano, essa página é de Joana Senhor. Ela diz assim: tome cuidado com os seus pensamentos, porque eles podem se tornar palavras. Tome cuidado com as suas palavras, porque elas podem se tornar ações. Tome cuidado com as suas ações, porque elas podem se tornar hábitos. E tome cuidado com os seus hábitos, que eles podem se tornar, se eu não me engano, modo de viver. Então, alguma coisa assim.
Né? Perfeito, Quando o Tati estava começando a ler, me veio aquele refrãozinho que a gente ouvia o Chico Anísio cantando na década de 70 com os baianos novos caetanos. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. Que aí eu acho que sintetiza, né? A gente tem que estar sereno, pleno, para entender essa questão aí que a felicidade é uma escolha, como disse a Raquel também, a outra página, né, que fala sobre isso. Porque realmente tem muita gente que diz assim, não, na Terra não tem felicidade, que existem só momentos felizes. Se a gente tiver um outro entendimento, a gente pode dizer o contrário, que também é uma grande verdade. Aliás, o meu modo de entender é a melhor verdade. É você dizer, não, o que existe é a felicidade, o que existe são momentos tristes. Se você encara a sua vida como uma oportunidade divina, ela é uma felicidade. Agora, vai ter um momento triste, aquele momento em que você perde o emprego, aquele momento em que você se afasta de um ente querido, né? Aquele momento que você sente uma dor qualquer. É um momento triste. Agora, se eu dou mais peso a esse momento triste, a minha vida se torna uma vida triste. Eu me torno uma pessoa amarga, rancorosa, doente, depressiva. Agora, se eu dou mais peso às pequenas coisas, né, que me dão felicidade, acordei de manhã, que beleza, tenho mais um dia de chance na vida, que felicidade. Não é? O caso simples que aconteceu comigo hoje de manhã. Na hora que eu fui quicar a moto aqui, botei a moto para fora da galera, na hora que eu fui quicar, minha sandália arrebentou. Eu podia ter ficado, aliás, se fosse a coisa dos 20, 30 anos atrás, eu ia ficar muito zangado. Pô, vai me atrasar, não sei o que. O primeiro pensamento que veio, juro para vocês, ainda bem que foi aqui. Se tivesse sido na rua, eu ia ter que ficar mancando com o pé no chão até achar uma sapataria para comprar um par de chinelo ou outra sandália. Eu voltar aqui, eu vou lá dentro e troco, tirei a sandália, botei um tênis e fui embora. Quer dizer, é uma maneira que a gente vai cultivando para, aos pouquinhos, começar a aprender a se tornar uma pessoa assim. Né? Se tornar, a transformar tudo quanto é que coisa que vem para o bem, para se transformar no sentimento de alegria, de felicidade. Ou seja, todos os movimentos, todos os acontecimentos que vêm, a gente pode processar, como o Leonardo falou, na hora, às vezes, dá uma raivinha, não? Uma zanga, mas depois a gente processa e entende que aquilo ali podia ter sido uma coisa muito mais desagradável. No final das contas, aquilo ali foi um momento que propiciou reflexão e que tornou a gente mais feliz. E a gente encarando assim, a gente vai ser uma pessoa feliz. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa feliz, com momentos tristes e de dor. Isso mesmo, Marcos. O ideal seria se nós já soubéssemos, o ideal, a nossa meta, certamente, é nós só escolhermos boas emoções para ficarmos com bons sentimentos e sermos felizes totalmente, né? E termos bom ânimo, digamos assim, ânimo bom de felicidade. Isso é a nossa meta, mas estamos aprendendo ainda, correto? Então, como a gente ainda não consegue sublimar emoções, porque ainda estamos muito arraigados, né, à natureza humana, que está a emoção nessa parte, né, nessa conotação um pouco mais baixa, digamos assim, de raiva, essas explosões estão muito arraigadas ainda à matéria. Então, façamos o seguinte, deixa me permitir algumas emoções não muito boas, porque ainda tem um processo de evolução, mas eu já não posso me permitir que isso gere sentimentos ruins. Porque eu não posso me cobrar também muito, pelo amor de Deus. Né? Antes, eu fazia emoções ruins e gerava sentimentos ruins. Agora, se eu só fico nas emoções e consigo não gerar sentimentos ruins, então estou condizente com o meu processo evolutivo. Amanhã, eu já faço os dois. Eu só escolho boas emoções e escolho bons sentimentos. Porque se a gente começar gerenciar esse custo-benefício das coisas. Já que as coisas ditas ruins vão acontecer de qualquer jeito, então a gente tem que aprender a gerenciar isso. Né? Pois é, porque senão a gente vai ficar numa culpa eterna. E não é culpa. Né? Doutrina espírita não é culpa, é libertadora. Então, se eu já posso, se eu tenho 100 tipos de emoções, pelo menos, se eu conseguir 50, 40, 60, ser mais ou menos boa e o resto ruim, estou no lucro, vamos melhorar.
cada dia você vai se periciando um pouco mais, né? Porque você sabe que isso é sua consciência cristã te diz. E isto você está bebendo na felicidade. Porque a felicidade, como a Tati falou no livro da Joana, é justamente isso. É a busca incessante pela consciência cristã nos seus atos, nas suas palavras, no seu dia a dia. Você não vai se tornar bom da noite para o dia. Então, vai na busca. Se fazer parte da sua busca isso, né, esse separar de emoções e de sentimentos cotidianos, você está feliz porque você está em busca disso. Legal, Eunápio. A Cláudia, no bate-papo, pediu para a gente falar sobre o caso que eu contei do moço que estava tomando a sopa de papelão. Agora, não sei o que parte que ela quer falar sobre. Você quer falar, Cláudia? Não, assim... é uma situação, né? É uma situação. Deixa outras pessoas falar. Não, mas assim, qual foi o seu sentimento quando você ouviu a história? Bom, eu tive emoção. Agora que eu já aprendi a emoção e sentimento, eu tive emoção. É uma situação complicada, né? Porque não sei se ele... Não sei, sinceramente, não sei. Porque, assim, tem a parte da irmã da Tati para com a pessoa, né? Com o cara, e tem também a situação do cara, né? Porque a Tati ainda comentou na fala dela, né? Será que não era uma coisa ruim dele, né? Ou era uma coisa assim, se eu tiver... Era humildade ou é o senso de responsabilidade? Agora, sim, Cláudia, se a gente analisa esse fato, nós vamos entrar em julgamento. Até por isso, para responder essa questão da Tati, é humildade ou ele tem a consciência da responsabilidade? Ele foi grosseiro quando ele disse: eu não te pedi nada. Mas aí, Não. a gente tem que olhar o movimento da gente, se colocar na situação, tirando os personagens ali. O movimento que eu vejo alguém fazendo uma sopa de papelão. O que é que move em mim? Em mim. Eu tenho que ver o que eu faria. De repente, eu respondo, olhando para o meu interior, que eu não faria nada. Eu acabaria de tomar minha água de coco e iria embora, porque ele estava lá, no canto dele, sem que me pedisse nada. Beleza. Mas eu me preocupei com aquilo. Beleza. Aí é avaliar o nosso próprio sentimento. E na hora que eu decidi fazer o movimento de ir lá e ouço uma resposta de que você veio me ajudar, mas eu não estou te pedindo ajuda, aliás, eu não te pedi nada. Qual o sentimento, qual a emoção, qual o sentimento que ficou em mim? É isso que a gente precisa ver, e não se colocar no lugar da irmã da Tati ou no lugar do moço lá da sopa. É a gente tentar responder para nós mesmos, aí é muito íntimo, né? É o que eu gosto de chamar, que você só encontra essa resposta na acústica da sua alma, porque eu fiquei pensando se eu iria lá, eu fiquei pensando se eu faria algum movimento, se eu iria embora, se eu faria uma prece. Eu não achei ainda a resposta minha, não tive tempo de encontrar essa resposta.
Mas vamos ouvir os companheiros, né? Essa é a minha posição. O Eunápio está com a mãozinha levantada. Eita, hoje eu estou demais, hein, rapaz? Pelo amor, eu acho que eu bebi água de janeiro, só pode ter casca de Psicólogo Eunápio. Vocês querem falar ou quer que eu fique caladinho? Quer falar? Não, pode falar. Rapaz, essa parte eu achei muito interessante. Muito. Eu passei batido, porque eu não sabia se ia voltar, mas eu achei muito interessante. Por muitas coisas. Muitas coisas. Caridade é um ato de você se colocar, de empatia, você se colocar no outro e você doar o que você tem. Mas só doa para quem pede. Quem não pede, o que você vai doar? Fala para mim um negócio. Fala para mim um negócio. Quantas vezes nos livros de André Luiz, de Nosso Lar até E a Vida Continua, tem um espírito que se larga lá de Nosso Lar, ou de qualquer colônia, e na louca vai para o umbral, para a região do purgatorial, e pega um cidadão lá do nada e vamos trazer. Alguém faz isso? Não. Espera ele pedir. É aquele espírito lá que vai pedir. É ele que vai se conscientizar e vai pedir uma ajuda. Primeiro. E aí vem a caridade. Eu preciso ter empatia, porque eu sei que o outro está precisando, e aí eu vou doar o que eu tenho para o que eu posso doar. E quanto mais consciente dentro das leis divinas for essa doação, melhor para mim e melhor para ele. Tudo bem, Cláudia? Está entendendo? Entendeu o pensamento, a organização do pensamento que eu estou defendendo? Não, eu entendi, mas estou discordando, mas eu estou entendendo não, onde tudo você bem. está querendo chegar. Que bom, bem. Eu fico feliz com isso. Bom, aí, vamos lá. Aí, mas, além disso, tem outras coisas. Ele foi rude ao mesmo tempo. Foi rude com a irmã da Tati, coitada. Porque ela teve empatia e, naquele momento, dentro da emoção dela de querer ajudar o outro, né, falou e agiu de tal forma que ele, de forma rude, né, talvez porque também na emoção dele, né, falou palavras que, a priori, possa ser um pouco rude. Mas não estou julgando o indivíduo, porque eu nem conheço nem a irmã da Tati, nem a Tati pessoalmente, muito menos o homem lá. Então, vamos lá. Mas ele traz uma consciência que eu acho interessante a gente trazer para as nossas discussões, né? Porque ele não coloca em culpa, ele não culpa ninguém pelas consequências do ato dele. E quantas vezes nós culpamos o outro ou qualquer coisa pelas nossas falhas de escolhas? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu tenho 44 anos de idade, pareço com 80, mas tenho 44, certo? Tenho 44. E eu preciso fazer escolhas agora, porque eu sei que daqui a mais 40 anos, se eu ainda continuar encarnado nesse mundo, nesse corpite de sereia que eu tenho, a lá peixe, boi marinho, se eu continuar aqui, eu vou ter que responder, por exemplo, por uma função financeira, se eu não me organizar agora, né? Por um planejamento financeiro, né? Ou por atos meus que eu não souber fazer direito. Enfim, eu vou responder. Quem tem que ter essa consciência sou eu, e essa responsabilidade é minha. Né? Aí volta-se a Jesus. Jesus não sabia, ele sabia que iria ser preso, ele sabia que ia ser morto, ele sabia de tudo aquilo ali. Independente dele antever tudo aquilo, ele tinha um senso de moral, de consequência, de responsabilidade muito grande. E ele nunca quis fugir dessa responsabilidade, da mesma forma que Sócrates também nunca quis fugir quando um dos seus alunos abriu a porta lá da prisão e pediu para ele sair. Eu falei, não, eu já sou livre. E esse senso de responsabilidade é interessante, né? Talvez, naquele momento, não possa ter surgido humildade nele, ou ele pode ter usado a palavra estranha, mas isso é bom a gente ponderar, né? Tanto o senso de responsabilidade quanto a capacidade da caridade. Não é saindo doando, dando as coisas sem perguntar, não. Você quer?
você aceita, você acha interessante, o outro pediu, né? E isso a gente tem que ponderar também, né? E é difícil. Mas, como não estou aqui para julgar, eu só joguei informação. E Tati está comendo. Gente, desculpa, porque eu fiz uma primeira vez na vida um bolo de laranja saudável, daí o Demilson veio trazer para mim, dizendo que deu certo. Eu tinha que saber. Eu não sei se deu certo, não posso julgar nada, tá vendo? Eu não acredito que tenha dado certo. Tradução da Vou felicidade. uma oportunidade para descobrir isso. Agora, Zé Luiz e Marco, eu só sei de uma coisa. Primeiro é o café do Luciano, que convidou outro para comer. Agora, o bolo da Tati. Tá entendendo? Eu só sei que esse grupo no sábado à tarde está demais, hein? Mas, Cláudia, por que você discordou? Eu discordei quando ele falou porque assim eu tenho uma diferença de conceito entre caridade e ajuda. Quando ele falou assim, não, a gente vai fazer a caridade, não sei o quê, aí ele disse, a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. Eu discordo um pouco. Fala de novo, quando você tem uma pessoa que você... Cláudio. Tá picotando? Tá me ouvindo? Não, agora foi. Agora foi. Tá, pode ser oscilação aqui da minha internet. Bom, fecha a tua câmera, então, Cláudia, facilita o fluxo de dados. Fecha a câmera tá. E deixa só o microfone. Não, melhor. eu acho que foi do Eunápio mesmo, porque eu ouvi ela perfeitamente na íntegra. Tá, mas eu vou Para mim picotou também. Para mim picotou também. Tá bom, então eu fechei para ver se melhora. Bom, eu discordei na hora que eu tenho conceitos diferentes entre caridade e ajuda, né? Quando ele falou, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Quando eu penso em fazer, né, a caridade, né, que aí compreende-se o BIP todo, né? Eu faço porque o meu sentimento já está transbordando da coisa da caridade, né? Da emoção e sentimento. Vamos supor que a gente vai ajudar uma pessoa com a coisa da caridade, né? De ouvir, né? Porque não é só material, é ouvir também. E é diferente da ajuda, porque vamos supor que tem alguém precisando de ser, internado por causa que está, não sei, bebendo demais, tá? E você tem uma pessoa que é alcoólatra na família, que você sabe o passo a passo dos 12 lá, não sei o que, né? Então, você vai ajudar esta pessoa porque a gente sabe que ela está precisando, apesar dela não ter pedido para você, ou você pode passar uma informação para alguém que vai ajudá-la. Então, eu discordo só disso, do conceito de caridade e de ajuda. Eu acho que a caridade não precisa da pessoa pedir. Eu acho a ajuda, sim. É isso. Cláudia, é que é muito interligado da mesma forma. Agora, o seu movimento não depende de mim, mas aceitar esse exemplo que você deu do AA, por exemplo, eu posso chegar para alguém que está muito comprometido com o álcool e dizer, olha, vai no AA, eu vou junto com você, se você quiser, eu te levo, eu te acompanho. A pessoa olha para a minha cara, tá bom, muito obrigada, mas não vai, não quer, não me chama para ir, nem vai, nem me chama para ir junto, nem coisa nenhuma. Porque você realmente só consegue pegar a mão de alguém se esse alguém te apresentar a mão. Se eu esconder minha mão, ninguém tira. Então, é nesse sentido de que a caridade, eu posso ter o meu movimento de ajudar, de oferecer, e o outro não querer. Eu entendi a colocação do Eunápio nesse sentido. E só para concluir, fechar aí com a fala do Eunápio,
toda essa história veio justamente porque hoje, quando a gente foi fazer a nossa pedalada matinal, tinha uma moça no ponto de ônibus com a mesma situação, assim, que a gente viu que ela estava precisando de ajuda. Aí a gente foi até o final do rio, aí no meio a minha irmã me perguntou, será que ela quer ajuda? Eu falei, eu não sei. Aí ela falou assim, mas será que se eu for lá e dar um dinheiro que eu trouxe aqui, ela vai se ofender? Eu falei, não sei. Aí eu falei, aí ela falou, eu vou lá perguntar. Daí ela chegou e ela mudou a conversa dela, dessa vez com essa senhora. Ela falou assim, eu queria te ajudar, você quer minha ajuda? Aí ela falou assim, eu tenho 10, eu tenho 20 reais aqui, eu queria te dar, eu posso te dar? Você aceita? Aí ela aceitou. Aí ela aceitou tudo, aí no caminho, voltando, ela explicou por que ela fez todas essas perguntas, porque com o moço tinha acontecido isso. Muito bem, Tati, muito bem. Eu estou falando essas coisas porque, antigamente, eu não gosto de contar muito, mas, enfim, o assunto tem que contar. Antigamente, eu colocava, eu fazia algumas marmitas, né? Você não gosta de marmitas, essas coisas de lanchezinho dentro do carro. E lá em Recife ainda, eu saí distribuindo para o pessoal dormir em marquises, essas coisas, né? Menino, quantas vezes uma daquelas pessoas ficou insultada? Não queria. Não queriam. Quando eu cheguei aqui no Rio, comecei a fazer o café com leite na Zona Sul, tinha um café com leite lá, né, um grupo que fazia café com leite lá na região da Zona Sul, que aí a gente se reunia naquele centro ali perto do Rio Sul, né? Me esqueci o nome do centro, perto da rua São Miguel Arcanjo, esqueci o nome do centro lá. Aí a gente ia lá para a Zona Sul, aí a gente ia para o centro da cidade, ficava até 4 horas da manhã dando café com leite, conversando com as pessoas nas marquises. Muitas pessoas se insultavam. Não quero saber de você, não. Eu trouxe aqui um café com leite, não quero. Você perguntou para mim se eu queria? Eu falei, não, tudo bem. Aí, às vezes, a gente dava cesta básica e eu não gosto desse arroz. Esse arroz é ruim. Eu não gosto desse feijão. Esse feijão é ruim. Eu falei, minha senhora, eu como esse feijão em casa. Você é você. Eu não como. Não é porque eu estou necessitado, eu vou comer qualquer besteira. Eu falei, minha senhora, esse arroz aqui eu comprei para minha casa. Não interessa. Eu não gosto, eu não como. Eu falei, tá bom, então. Fica com Deus aí. E vim embora, né? E falei, vai com Deus. Então, é muito engraçado isso daí, Tati, que você está falando. Agora, quando eu fazia isso, que agora eu já não faço mais, mas quando eu fazia isso, eu comecei a mudar. Você quer, minha senhora? Você está querendo? Tô não, então fica com Deus. Pronto. Mas eu estou me lembrando disso daí. Mas aí a gente vai para essa questão da responsabilidade, né? Quando o cidadão lá disse para a irmã da Tati que tinha que assumir a responsabilidade dele e tal, nessa questão, a irmã da Tati também está assumindo a responsabilidade dela, ou seja, o sentimento dela é de que ela tem a responsabilidade de ajudar quem está precisando. Então, é a escolha dela. Ninguém está obrigando ela, faz o que quer, mas é uma responsabilidade dela. E, como o Leonardo disse, quem abraça esse tipo de trabalho tem que aprender o seguinte, vai receber não, vai receber insulto, vai receber muito obrigado também, mas não tem que se preocupar nem com uma nem com outra coisa. A sua responsabilidade é que você assumiu com você. Eu quero ir lá doar. Acabou. Eu, normalmente, no inverno, dou cobertores. Já na Praia do Saco, o rapaz quase me chutou. Depois que ele viu que era um cobertor, eu não sei o que ele achou que era, ele viu o cobertor enroladinho, ele veio com uma fera querendo me chutar. Eu falei, é um cobertor, meu irmão, um cobertor que tá frio. Eu larguei o cobertor assim, corri, né? Não vou brigar com o cara, né? Aí, quando eu atravessei a rua, que eu vou indo pro meu carro, ele pegou um negócio lá, pô, obrigado. Aí eu parei e falei, de nada, meu irmão, calma, fica calmo. Mas a gente está sujeito a essas coisas. Isso tem uns 2 anos que aconteceu isso na Praia do Saco. Aqui, engraçado, aqui no Rio, que eles ficam mais juntos, são mais, dificilmente acontece de alguém recusar um cobertor. Eu acho que também foi por conta do medo. Ele estava lá sozinho. É o medo, a emoção. Uma pessoa chegando, ele achou que ia ser agredido. Já deve ter sido agredido, coitado, porque infelizmente acontece isso. E ele achou, bom, antes que eu apanhe, eu vou bater, né? Ele saiu igual uma flecha para cima de mim. E eu que não saí, senão que eu ia ganhar uma rasteira.
O Luciano está com a mãozinha levantada. Ih, eu te atropelei, Lu, desculpa. Não, acho que foi agora, Marcos. Foi dar pouquinho. Deixa eu só fazer um pé aqui rápido, porque já estamos em cima do nosso horário. A Raiane fez uma colocação extremamente pontual ao trabalho de hoje. E eu comentando com ela muito rapidamente também no chat, e vou abrir agora com vocês. Mais cedo eu estava prestando um atendimento fraterno para uma amiga da nossa amiga e companheira Fátima Colchete, indicada por ela, que eu a coloquei no grupo tem uns 2 dias atrás, mais ou menos, mas ela se manteve quietinha, obviamente a gente respeita, e hoje ela me procurou pelo WhatsApp. Ok. E aí contando a história da vida dela e tal. E aí entra exatamente nesse ponto da ajuda que a gente sente a necessidade de prestar, e em algumas vezes o ego fala mais alto. Foi o que eu disse para ela. Mas vem cá, você está ajudando porque você realmente está sinceramente com esse desejo de ajudar, ou você estaria alimentando seu ego para receber a atenção do outro que está sendo ajudado por você? A linha é muito tênue que divide uma questão da outra. Porque nós temos esse hábito, porque tem que fazer... Não tem que fazer caridade. O ter é imperativo. O dever é facultativo. É uma questão de escolha. Então, mas eu ajudo todo mundo, sou generosa, sou isso aqui. Legal, que bom. E as pessoas me absorvem demais, me sugam a energia. Interessante. Agora, vem cá. Você está ajudando espontaneamente a todas essas pessoas porque você é generosa? Ou não teria um ego inchado aí por detrás, querendo aparecer, querendo as luzes do holofote? Aí ela pensou. Novamente falando, porque a linha que separa a ajuda da Cláudia com a caridade da Cláudia é muito fina. Desenvolver empatia é uma prerrogativa da nova era. E realmente, muitas das vezes, as pessoas são rechaçadas. A tia Sônia Dias faz a campanha todo ano para as pessoas em condição de rua, e eles levam cada passa fora homérico. Porque o ego dessas pessoas que estão destituídas completamente de qualquer item material, até mesmo de alimentação, são orgulhosas. A gente não está julgando, mas é um perfil, é um comportamento. Por quê? Você está numa condição melhor do que eu. E essa situação melhor do que a minha me incomoda. Então, não quero nada que venha de você, porque para mim é uma afronta. Não é? Então, a gente deve ter assim, um cuidado muito grande, sempre que a gente tenha vontade, não tem como prestar uma ajuda material, faça uma prece. Faça uma oração, porque os espíritos superiores estão aí o tempo todo rodeando, ladeando no entorno dessas pessoas, tentando, de algum modo, auxiliá-las. O pão é importante, sem dúvida, o pão material, mas o pão espiritual também é. Então, se a gente não puder prestar um auxílio, uma ajuda, e voltamos lá naquela máxima, no nome de Jesus, das máximas dele, não saiba a vossa mão direita que faz a mão esquerda, porque entra um terreno do orgulho. E o orgulho é um filho direto do ego. E foi o que eu falei para ela. E ela vai entrar no nosso grupo, ela me fez algumas perguntas, a gente conversou por quase 2 horas. E eu falei o seguinte, olha só, ela não entende praticamente nada de doutrina, é uma pessoa muito inteligente, muito articulada, se chama Adriana. Caiu. Não, estou voltando, vou fechar a câmera aqui. Tá. Congelei, né? Congelou não. Bom, Estou te ouvindo. Por que Caiu? Não, caiu não. Congelou de propósito. Deixa a novidade para a gente, conta não. Não, é que vocês vão acolher lá na quinta-feira, no dia do Evangelho. Sim, Ela perguntou qual seria o melhor dia. Quinta-feira. Vocês vão gostar. Eu conheci hoje por telefone, né? Não tive a oportunidade ainda de conversarmos melhor ou mais diretamente. Mas, assim, uma pessoa que tem sede de conhecimento, quer se posicionar na vida, quer se descobrir quem de fato ela é. A primeira coisa que você faz é partir de uma premissa: se autoconheça. E depois se auto-ame. Porque eu já passei por outras religiões e tudo mais, aí vem aquela questão do pensamento. Olha, o espiritismo, ele liberta, ele expõe, ele não impõe, aí, enfim. Ela gostou bastante, né, da nossa conversa, obviamente gostaria de qualquer um de nós aqui presente, né, que conversasse com ela. E só para voltar à questão da ajuda,
porque eu sou muito generosa, sou muito simpática, e as pessoas me cobram muito, eu estou me sentindo vazia, esgotada e tudo mais. Aí eu falei justamente, mas é a caridade propriamente dita que você está fazendo para as pessoas? Porque depois elas me cobram muito porque eu não sou bem... Aí entra novamente a questão material. É porque as pessoas cobram muito, que eu não sou bem posicionada na vida, eu sou formada, aquela coisa toda, e não dou sorte. Enfim, é todo um enredo que está por detrás. Mas, obviamente, nós conhecemos os processos. Então, é só para a gente deixar aqui essa pequena reflexão, né? Porque até que ponto a gente avança o sinal, vai de encontro ao outro, porque o outro, muitas das vezes, pode rejeitar uma ajuda nossa. E aí vem o quê? Aquele sentimento de frustração, caramba, com boa vontade, um sentimento mais elevado, e o outro rejeitou. Isso cabe a nós transformarmos esse sentimento que foi provocado pelo outro, e muitas das vezes quem deu o pontapé nessa fomos nós. Concordam? Então é isso. Obrigado, Lu. Bom, gente, como já são 15 para 6, estamos quase chegando no nosso horário. Alguém quer fazer mais alguma colocação antes da prece? Estamos todos satisfeitos com os nossos caminhos para a felicidade? Uma frase, Tati, só. Diga. Para lembrar que esses irmãos, que às vezes estão na rua e orgulhosos, assim como o Lu acabou de falar, muitas vezes são aqueles poderosos, despóticos do passado, que estão ali agora justamente para quebrar esse orgulho, né? Bem Então, colocado, Marco. É uma maneira que a gente tem que ter tato para chegar nesse pessoal, porque faz parte do que eles têm que vivenciar. É a expiação ou a prova que eles escolheram, né? Então, era só isso que eu queria lembrar. Exato. E essa linha de raciocínio, ela só existe porque nós aprendemos. Isso. Porque o Espiritismo ensina isso. Então, e agora, para a gente... Pode falar, Eunap. É o Eunap que está falando? Quando eu estava lá nesse café da manhã, nessas coisas debaixo das marquises, né? Eu comecei... Aí eu estava lendo alguns livros, aí vai de encontro com o Marcos acabou de falar, né? Falei, meu Deus do céu, será que eu, na encarnação passada, pedi tanto para esses seres, né, em alguns... Podia ser algum rei, algum político, alguma coisa. Xinguei tantos eles na encarnação passada e agora estão na dependência de mim por um sanduíche do McDonald's, que eu comprava sanduíche do McDonald's e dava às vezes. Ou então 1 quilo de arroz, 1 litro de leite. Falei, como o mundo dá a volta, né? Porque eu escrevi isso, quem é caridoso, quem quer enobrecer esses sentimentos diante das emoções, faz isso com todo mundo, de milionário a pessoas debaixo da ponte. É por isso que, às vezes, eu vejo muitas casas espíritas, ou muitas pessoas fazendo caridade, digamos assim, ajuda material, de uma forma ou de outra, com apenas essas pessoas de rua. E fico perguntando, meu Deus do céu, quantas pessoas da classe média que moram na Península, que moram em Copacabana, que moram em Ipanema, né, que moram na Barra, nas coberturas, estão tão sedentas de caridade, tão sedentas de uma palavra, de cair aquela casca que se envolveram por tanto tempo para poder escutar uma palavra, um abraço, um afago, e elas que têm uma ferramenta enorme que é o conhecimento, que é o poder, que é o dinheiro para poder movimentar e gerar mais riquezas para todo mundo, e às vezes as pessoas só querem ver para aquilo que é mais simples ou para o coitadinho. Por isso que eu falo das palavras. Olha o coitadinho, olha o estigma, né? Todo mundo precisa de ser alvo de caridade, né? Todo mundo precisa, é só ficar atento ao outro pedir, ao outro clamar por uma palavra, e a gente às vezes não quer escutar, porque estigmatizou ou um lado ou o outro, e só pelo coitadinho só quer focar num. E isso, a caridade é ampla. Jesus ajudou tanto os leprosos quanto os cobradores de impostos, né? Ou as prostitutas, enfim. E ele é o nosso guia e modelo. Mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Obrigada, Eunap. Então, a gente está chegando no final, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. Eu peguei o texto na
na manhã, porque eu já estava lendo já durante a semana nas minhas leituras, e falei, a gente tem que falar um pouco, a gente anda falando tanto das coisas mais pesadas, precisa dar uma suavizada, né, para a gente também ver o... Igual eu postei esses dias no grupo, que tem o carinha no ônibus, tem um lado tem o sol, do outro tem as trevas, não dá para ficar olhando só para o lado tenebroso da vida, né, tem que ver também o sol, que ele está aí todos os dias. E obrigado, Rai. E agora, para a gente finalizar assim, para a gente sair do estudo bem feliz e tranquilo, o Luciano vai colocar uma música e quando acabar a música, a Cláudia vai fazer a prece final, tá bom? Muito obrigada, gente. A dor do meu irmão me entristece o coração e me faz chorar. Peço socorro a Jesus para que o brilho da sua luz brilhe em meu olhar. E num sorriso de alegria, muita paz, muita harmonia volta a espalhar. E aos irmãos em meu caminho, com ternura e com carinho, sigo a amparar. Porque o bom Jesus assim nos pede que a ninguém jamais se negue um pouco de amor. Sementes de felicidade pelos jardins da caridade do nosso Senhor. Quando a dor do meu irmão me entristece o coração e me faz chorar, peço socorro a Jesus para que o brilho da sua luz brilhe em meu olhar. E num sorriso de alegria, muita paz, muita harmonia volta a espalhar. E aos irmãos em meu caminho, com ternura e com carinho, sigo a amparar. Porque o bom Jesus assim nos pede que a ninguém jamais se negue um pouco de amor. Plantemos sementes de felicidade pelos jardins da caridade do nosso Senhor. Porque o bom Jesus assim nos pede que a ninguém jamais se negue um pouco de amor. Plantemos sementes de felicidade pelos jardins da caridade do nosso Senhor. Senhor Jesus,
falange dos bons mentores espirituais, nossos mentores. É com sentimento de gratidão que agradecemos, Senhor, esses momentos tão agradáveis que passamos aqui, aprendendo um pouco mais dos seus ensinamentos. Te pedimos paz e amor a todos, que abrande os nossos corações e fortaleça a nossa fé, para que possamos, Senhor, galgar a nossa evolução com amor, distribuindo a todos aqueles necessitados. Que nesse instante, onde quer que se encontre uma pessoa necessitada do pão físico e o espiritual, que eles possam ser amparados, Senhor Jesus. Graças a Deus que assim seja. Muito obrigada.